Você já se sentiu como se você estivesse correndo atrás do tempo? Como se a cada momento você estivesse correndo para a conclusão do próximo objetivo, da próxima meta, da próxima tarefa? Eu não sei você, mas eu já me senti assim inúmeras vezes. E isso vai causando uma certa angústia, né? Vai causando uma ansiedade, vai fazendo com que a gente viva constantemente com pressa, como se a gente nunca pudesse parar por um momento e respirar. Como se eu parasse nesse momento, eu não estaria sendo produtiva e não estaria realizando tudo aquilo, aquela imensa lista de tarefas que eu tenho para cumprir. E é sobre isso que eu quero conversar com você no nosso episódio de hoje. Eu me chamo Paula Roveda, sou professora e mentora em desenvolvimento humano, falo sobre saúde mental, bem-estar, entre outros temas relacionados aqui e nas outras redes. Então, se você já quiser me acompanhar também pelo @paularoveda_, vai ser uma honra ter você comigo por lá. É muito provável que você já tenha escutado aquela frase: tempo é dinheiro. Mas a verdade é que tempo não é dinheiro. Tempo é a nossa vida, e a nossa vida é feita de tempo e com o que a gente faz com esse tempo. Tem um filme que outro dia eu tava reassistindo, porque é um filme muito antigo, que se chama O Clique, com Adam Sandler. Esse filme, ele conta a história de uma pessoa, né, de um cara que ele trabalhava muito em busca de um objetivo, e ele acreditava profundamente que ele só seria feliz e realizado quando ele alcançasse aquele objetivo. E aí ele encontra um controle remoto, né? Ele tem um controle remoto que passa pelo tempo e ele quer passar por todo o processo, por todos aqueles momentos que são chatos, que ele acha que não são legais, que ele não quer estar passando por aquilo dali, então ele vai e pula com aquele controle remoto mágico. O que acontece é que ele pula tantas fases da vida dele, ele tem os filhos dele, ele tem a esposa dele, ele fica pulando porque ele não quer escutar a esposa falando com ele não quer, ele quer pular algumas partes ali da vida dele para chegar naquele ponto onde ele idealizou que seria o que traria felicidade para ele. O que acontece é que esse controle remoto, ele acaba estragando e ele não para mais de pular essas fases. E a reflexão desse filme é muito boa, porque mostra com muita clareza esse momento da nossa sociedade que a gente vive, que é a sociedade da produtividade, que nos cobra muito produtividade e não apenas nos cobra, mas nós próprios nos cobramos para seguir por esse ritmo acelerado, aonde a gente só vai conseguir ser feliz quando atingir a próxima meta, quando atingir o próximo objetivo. E esse filme ele traz muito essa noção do quanto você querer pular o processo das coisas, esperando que você vá se sentir realizado só quando você concretizar aquele próximo objetivo, é uma grande ilusão, porque as coisas elas acontecem em paralelo. Então, ao mesmo tempo que você está aí se dedicando, trabalhando, se esforçando para a realização dos teus sonhos, os teus filhos estão crescendo, a tua vida está passando e tudo isso está acontecendo em conjunto. Então, não vai existir um momento do qual você vai chegar e agora então eu vou aproveitar, porque a todo momento a vida está trazendo novas coisas para que a gente lide com isso. E essa é uma grande ilusão, mas o que acontece com a maior parte de nós, tanto comigo quanto com você, é que se a gente não está atento, se a gente não está presente para isso, a gente está perdendo nossa vida e entrando nesse ritmo extremamente acelerado. Você ter sonhos, objetivos, você fazer um planejamento, você correr atrás desses teus objetivos, isso não é um problema. O problema acontece quando a nossa mente ela fica tão presa no futuro, achando que a gente só vai ser feliz quando esses objetivos se concretizarem, que a gente perde muito daquilo que está acontecendo no agora. E isso tem custado um preço muito caro para todos nós. Existe um momento da história que a gente está vivendo onde muita gente está passando pelo burnout, lidando com ansiedade, lidando com o estresse, lidando com a depressão. Então, essa produtividade a qualquer custo, qual é o custo real dela? O que está nos custando isso? E parte muito de um princípio, na verdade, da gente inclusive não entender e não perceber que a gente produz muito mais e melhor quando nós estamos conectados com nós mesmos, quando nós estamos descansados, quando nós estamos livres dessa ansiedade, desse estresse,
Livres é modo de falar, porque em algum momento ou outro é natural que todo ser humano sinta isso. A questão aqui, o problema disso é quando isso se torna algo crônico, quando você convive com isso todos os dias da tua vida, fazendo com que isso vire algo crônico. Então, ali que não tá saudável. A gente enfrentar essas emoções, a gente lidar com isso faz parte da nossa vida. A questão tá quando a gente mantém esses estressores por um longo prazo de tempo, e isso acaba com a nossa saúde mental. Você já parou para pensar quantos momentos da tua vida você perdeu de viver o hoje, tentando prever o futuro, ansiando pelo futuro, ou então remoendo o passado? Na minha vida eu já passei por muitos momentos assim, que hoje eu olho para trás e vejo quantos momentos eu perdi por uma inabilidade de estar presente, de estar usufruindo do processo. Era como se eu sempre precisasse alcançar o próximo objetivo, e quando eu alcançava o próximo objetivo, eu mal usufruía do que eu estava vivendo naquele momento, buscando pelo próximo. E foi um longo período de tempo, assim, até eu entender que essa não era a vida que fazia sentido para mim, que não era a forma como eu gostaria de passar pelos meus dias. É claro que essa tomada de decisão de não querer viver a vida dessa forma, normalmente ela não chega de uma forma confortável, ela chega quando você já está esgotado, quando você já percebe que esse caminho ele não está funcionando. Esse modo de viver sempre correndo, sempre buscando realizar o próximo objetivo, a próxima meta, não necessariamente ele é produtivo. Na verdade, existe até uma certa ilusão, porque quanto mais você faz muitas coisas sem que você se questione se aquilo que você está fazendo nesse momento de fato está te levando para onde você quer chegar, mas você está trabalhando muitas vezes de uma forma não inteligente, se desgastando em excesso. E aí é muito interessante de estar atento, de observar quais são as crenças que existem por trás disso, porque muitos de nós, existe uma crença até um pouco coletiva sobre isso, de que a gente precisa se desgastar muito, que a gente precisa fazer muito para ter resultados, quando essa não é uma verdade. Na verdade, a gente passa a ter muitos melhores resultados quando a gente consegue equilibrar as áreas da nossa vida que nos nutrem, nos abastecem, para que a gente tenha energia e disposição para que a gente possa, de fato, ter uma performance com equilíbrio mental. E é interessante observar isso, porque se você parar para pensar aqui comigo, você ficar produzindo, sempre com esse pensamento, com essa mentalidade de que você tem que realizar o teu checklist, que você tem que cumprir a próxima meta, que você tem que realizar o próximo objetivo, e se deixar completamente de lado esse processo de você usufruir do processo e entrar nesse piloto automático, além de você estar acabando com a tua saúde mental, porque não tem como você manter uma saúde mental se você não cuidar desses pilares básicos. Eu não estou falando aqui que em alguns momentos você não vai ter que dar esse gás extra para realizar os teus objetivos. Não é isso. Tem momentos específicos onde sim, a gente precisa colocar mais energia em determinados projetos, em determinados objetivos. Mas é importante que a gente esteja consciente para o prazo dessa energia extra que eu estou colocando naquilo, para que isso não me leve a uma exaustão, para que eu entenda quais são os meus limites, para que eu também entenda o porquê eu estou fazendo aquilo e por quanto tempo eu estou fazendo aquilo. Porque você ficar nesse ciclo vicioso por muito tempo, achando que você, trabalhando excessivamente, colocando muito da tua energia unicamente nisso vai te trazer resultado, essa não é uma verdade. Quanto mais você aprender a estar presente e a avaliar aonde você vai colocar a tua energia, aonde que vai te levar aonde você quer chegar, com muita sabedoria de você poder selecionar de fato aquilo onde você vai colocar a tua energia, para que você entenda que essa história de dar conta de tudo, de fazer tudo, não existe. Isso leva as pessoas a esse esgotamento, a essa falta de saúde mental. E sem saúde mental você não faz nada.
Sem saúde mental, você não produz nada mesmo. Então, é uma ilusão muito grande acreditar que isso é sustentável. Por um período de tempo, você até pode conseguir, mas é no longo prazo. Então, é mais inteligente você avaliar aonde de fato você vai colocar a tua energia e aproveitar o processo, trazer esse estado de presença, mesmo que você esteja num momento muito intenso, seja de trabalho, seja de coisas acontecendo na tua vida, que você consiga trazer esse estado de presença para usufruir desse processo também. E isso deixa a nossa vida muito mais leve quando a gente consegue aproveitar a nossa jornada, quando a gente consegue aproveitar esse processo da construção dos nossos sonhos e objetivos. E uma das coisas que eu tenho observado que mais funciona, tanto para mim quanto para os meus clientes, para as pessoas que eu trabalho, que é: por mais que o teu dia esteja muito corrido, aquele dia assim com a agenda lotada, você sempre ter um espaço na tua agenda para você estar com você mesmo, para você voltar para o teu centro, para você parar, respirar e refletir quais são as ações que você precisa tomar naquele dia. Como que você quer usufruir da melhor forma possível do teu tempo? Quando a gente coloca na nossa mente que tempo para nós mesmos não é perda de tempo, mas que é fundamental para que a gente consiga direcionar de uma forma mais inteligente a nossa energia, as coisas elas mudam muito. Porque além de você conseguir se abastecer e você conseguir recarregar as tuas energias e trabalhar essa questão, porque quanto mais você tiver a tua energia mental, quanto mais você tiver clareza mental, vai ser mais fácil de você tomar decisões de forma assertiva ao longo do teu dia. Uma mente cansada, uma mente estressada, uma mente confusa não consegue direcionar as ações, não consegue direcionar a sua energia para as coisas certas. Então valorize isso, coloque na tua agenda. E eu sei que no início é muito difícil. Tem pessoas que sentem culpa, que acham que deveriam estar fazendo mais, que deveriam estar entregando mais. E eu não tô aqui dizendo que você não tenha que colocar o teu esforço, a tua dedicação, o teu amor naquilo que você tá fazendo, de forma alguma. Mas que você entenda que você, cuidar de você, né, como pessoa, faz parte desse processo de ser mais produtivo. E não só da produtividade, mas como para você viver de uma forma melhor. Para você ter mais qualidade de vida, para você estar com um maior bem-estar, para você se sentir melhor com você mesmo, para você usufruir mais da tua jornada. Olha que interessante, outro dia eu tinha um trabalho para fazer que estava exigindo muito da minha criatividade, onde eu precisava escrever e tudo mais, e às vezes eu tenho essa crença que eu preciso me cuidar muito, que é de acreditar que eu só tô trabalhando se eu tô sentada na frente do computador. O que é uma grande mentira, não é verdade isso. Porque, na verdade, eu percebo que eu trabalho muito mais fora do computador do que quando eu tô na frente dele. E quanto mais eu fico na frente do computador, mais cansada, esgotada e menos criativa eu me torno. Então, eu peguei no meio do dia, no meio da tarde, e fui caminhar na praia. E disse, preciso sair um pouco da frente disso e preciso fazer uma outra coisa. E quando eu fui para a praia e eu fui caminhar e eu fui respirar um pouco e fazer outras coisas, as ideias começaram a chegar para aquele projeto que eu estava executando. E aquele dia, eu já sabia disso, mas naquele dia veio um insight ainda mais forte. Eu não preciso estar sentada na frente do computador necessariamente executando para que eu esteja trabalhando. E aí, olha que interessante quando a gente faz essa conexão do nosso trabalho com a nossa vida. É importante a gente separar, sim, tempos apenas para descansar, apenas para você aproveitar, para você estar com a tua família, para você fazer outras coisas, mas quando a gente está fazendo essa dança entre o nosso trabalho e a nossa vida, a gente percebe que todas as partes do nosso dia, todas as coisas que a gente faz para nos abastecer, para nos cuidar, para relaxar, inclusive, fazem parte do nosso trabalho, porque quando você tá com a tua mente mais tranquila, quando você tá mais em paz mesmo, mais presente, mais conectada com você mesmo, todo o resto flui. Para e observa, faz um teste aí com você. Tenta trazer olhar para a tua vida de forma mais ampla, como se você olhasse para todas as áreas.
Percebe como quando você se exercita, você se alimenta bem, você tem tempo na natureza, você está mais presente, você está cultivando as tuas relações, está tendo ali os teus relacionamentos, como tudo isso vai influenciando muito no teu trabalho, porque você consegue fazer de um lugar de mais leveza. E aí é interessante da gente trazer essa diversão, essa leveza, até para aquelas tarefas que parecem ser um pouco chatas, assim, que você não gosta tanto de fazer, mas é tudo uma questão da forma como a gente olha para as coisas. Então, quando a gente traz esse olhar de trazer uma leveza, uma diversão, de usufruir daquele processo também. E como que a gente faz isso? A gente consegue usufruir do processo quando a gente consegue estar presentes, quando a gente consegue parar de ficar pulando entre passado e futuro e se traz para a presença, para aquilo que a gente está fazendo a cada momento. E é só quando a gente está presente naquilo que a gente está fazendo naquele momento que a gente consegue também colocar boas intenções, trazer esse sentimento de boas intenções naquilo que você está plantando no teu dia a dia, nas atividades que você está fazendo. Quanto mais você faz as coisas reclamando, não querendo fazer, botando um peso desnecessário daquilo, mais pesado vai ficando. E aquilo vai te trazendo um desgaste, vai te trazendo um estresse, vai te deixando emocionalmente mais desgastado. E se a gente trocasse essas lentes, essa forma de ver as coisas para uma nova perspectiva? E sempre lembrando de ter muita atenção com essa questão da multitarefa, de você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, achando que você vai estar sendo mais produtivo dessa forma, porque na verdade não é isso que acontece. Quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo, menos você consegue fazer elas de uma forma mais profunda e com mais atenção. O nosso cérebro ele não é capaz de prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então seleciona, faz ali a tua lista, o teu planejamento, mas coloca as coisas que de fato são importantes. Não ache que você ter uma agenda lotada, uma agenda cheia, um checklist gigante de coisas para fazer, você vai estar sendo produtivo. Na verdade, é uma agenda lotada, ela não significa produtividade, ela só significa que você está se esgotando. Então, aprenda a colocar esses limites em si mesmo. E eu vejo que esse é um ponto crucial e muito importante, porque a maior parte das pessoas não consegue colocar esse limite em si mesma. Não consegue perceber até onde pode ir. Isso acontece muito, inclusive, com empreendedores. Pessoas que trabalham por conta, que são empreendedores, às vezes, inclusive, quando você ama muito aquilo que você faz, você acaba perdendo completamente a noção de que você também precisa descansar, de que você também precisa ter tempo para você não estar trabalhando exatamente, mas para você estar vivendo a tua vida de outras formas. E eu sei que porque para mim, na minha história, foi muito difícil eu virar essa chave e eu entender que a forma como eu estava vivendo não estava sendo saudável. E olha que como que aconteceu isso, porque na minha antiga profissão, eu já era empreendedora na minha antiga profissão como designer de interiores, eu trabalhava muito, aquilo me levou a um esgotamento emocional, cheguei num burnout, foi num período ali que eu fiz uma transição de carreira, troquei de profissão, depois que eu já tinha encontrado aquilo que me trazia realização, já estava numa nova profissão, já estava trabalhando com algo que eu amava muito, que eu amo muito, né? Porque eu sigo fazendo isso. Teve um momento onde eu me vi tão animada fazendo aquilo, tão feliz e tão me sentindo realizada, mas que eu acabei passando do ponto por um período muito longo. Eu comecei a trabalhar muito e a não pensar em outra coisa. Eu não tinha mais a minha vida pessoal. Eu não fazia mais coisas por mim. Então, por um tempo ali, eu fiquei muito focada, trabalhando naquilo, só que chegou um ponto que aquilo não foi mais sustentável. E aí até aquilo que eu amava tanto fazer naquela época começou a perder o brilho por causa desse esgotamento, desse cansaço. Então, às vezes, você não tá triste com o que você tá fazendo, mas você tá cansado. Às vezes, você só precisa descansar. E eu quis compartilhar um pouquinho dessa história aqui com você, porque pode ser que você também esteja passando por isso. Às vezes, você gosta muito do que você tá fazendo, e você acaba passando um pouco do ponto. Então, você entender qual é o teu limite, você colocar limites em você mesmo, você estipular momentos onde você possa separar de alguma forma
a tua vida pessoal da tua vida profissional, apesar da gente saber que elas estão de uma certa forma conectadas e que quando você está no teu lazer, pode ser que venham insights, ideias, mas que isso seja algo que venha naturalmente, que você não precise estar forçando, até porque esses insights, essas ideias, surgem nesse momento de relaxamento, quando você não está pensando, e esse é o ócio criativo. Então, o ócio criativo, ele não é apenas uma necessidade, ele é fundamental. Ele é essencial para pessoas que buscam por inovação, para pessoas que buscam por criatividade, por ter esses recursos internos para criar coisas novas. A gente precisa abastecer o nosso poço de ideias interno para que a gente possa transbordar. Se você só transborda, só faz, como que você vai criar coisas novas? Como que você vai inovar naquilo que você está fazendo? Esse é um lembrete para você largar um pouco a pressa de lado e para você viver mais o teu momento presente, para você não querer mais pular etapas, passar só pro resultado e ao invés de manter o teu olhar tão fixo lá na frente nesses resultados, curte o processo, aprende a estar mais presente no aqui e agora, aprende a usufruir mais das coisas que estão acontecendo em paralelo com a busca pelos teus sonhos, pelos teus objetivos, que você possa também se dar essa autorização de descansar, que você possa se sentir merecedor de também descansar, de também parar, e que isso também é ser muito produtivo, sem ficar com esse pensamento unicamente em executar e fazer mais e mais e mais, entendendo que quando você descansa, você está ali se reabastecendo, se energizando para que você possa fazer as coisas de um outro lugar, com uma intenção positiva naquilo que você está fazendo. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje, que tenha te trazido bons insights, então compartilha esse vídeo aqui com quem também precisa saber disso. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, ativar os sininhos para receber as notificações dos nossos próximos episódios.